E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo das nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a rodada dupla final ali em Berlim, sobre a Fórmula E. E para falar comigo da final da categoria elétrica está aqui comigo a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio aí do BBcast. Bom, ninguém queria ser campeão, né? A gente já tava cantando essa bola aqui nos outros episódios, né? Ficou claro que quem queria ser campeão, ninguém queria levar esse título e que a gente ia ter uma temporada, de certa forma, imprevisível, né? Resultados imprevisíveis até o final, e isso acabou se comprovando, mas acho que a final em Berlim foi muito digna. Foi quase um festival de Berlim, a gente vai comentar sobre isso com vocês. Exatamente. E bom, para conversar um pouco aqui desse final que foi muito gostoso, foi muito bacana, e realmente Berlim é a casa da Fórmula E, vamos falar como está Mônaco para a Fórmula 1, 500 milhas para Indianápolis. Cíntia Venâncio, Berlim é uma cidade que um dia temos que conhecer, não? Ai, por favor, eu quero ir sim, me levem. Quem for para Berlim, quando todo mundo já estiver vacinado e puder voltar a andar livremente pelo mundo, por favor, me levem, tá? Não me chamem que eu não vou poder pagar a passagem, então me levem. Mas eu acho que, assim, não é nem que ninguém queria vencer, eu acho que ninguém queria que a temporada acabasse, entendeu? Por isso que tava todo mundo tentando sair ali de fininho para tentar fazer a corrida render mais, sabe? Para ficar mais gente assistindo. São os gênios incompreendidos da Fórmula E, né? Infelizmente ou felizmente não deu certo, a corrida acabou, a temporada acabou e temos aí Nick De Vries, primeiro campeão mundial oficial de Fórmula E. Bom, mas antes de prosseguirmos, Cíntia, só faz um favor pra mim, abre teu áudio, fala um negócio que eu acho que só tô tendo um retorno aqui estranho, rapidinho. É da música mesmo, tranquilo. É da música mesmo? Ah, beleza. Então, normal, né? Segue o normal. Segue o vai. Bom, Débora, mas antes de prosseguirmos, vale lembrar a galera que estamos ainda na campanha dos 2.000 inscritos no canal do Boletim do Paddock, aonde se você tomar... Não, quem vai tomar o chui sou eu, né? Se você se inscrever no canal do Boletim, quem vai tomar um chui sou eu ao vivo em uma live. Então, faça o favor, você que ouve o BBcast, compartilhe com seus amigos, divulgue nossos podcasts pra galera. Também convide o pessoal aí para se inscrever no canal do Boletim do Paddock no YouTube. E assim atingimos a marca de 2.000 inscritos até o final do ano. Quem sabe, né? E eu abraçado ali com o Papai Noel e com as renas, fazendo um chui bem bonito para vocês. Não, mas se o pessoal que tá escutando o podcast quiser beber e fazer um chui com você, mandar uma foto, né? Postar nas redes sociais, a gente também tá aceitando, entendeu? Assim, é livre a internet. Façam o que vocês quiserem. Mas apoiem o BP no YouTube, né, e na plataforma que você estiver escutando aí o nosso podcast, e também para poder a gente manter esse programa aqui, manter as nossas lives lá no BP, né, no YouTube, e também outros vídeos sobre outras categorias, como a W Series, a Fórmula E, Extreme E. Passem, né, por lá também, verifiquem a possibilidade de se tornar um membro lá do canal e apoiar o nosso trabalho. E também na plataforma do Apoia-se, qualquer valor é extremamente necessário para a gente poder manter o nosso trabalho aqui. E você também pode participar lá do nosso grupo de WhatsApp, já discutir com a gente outras finais de Fórmula E, Fórmula 1, né? Vamos ver o que tá vindo por aí. Mas isso é muito legal, a gente ter os nossos ouvintes e o pessoal que acompanha o nosso trabalho lá no nosso grupo. Então confira todos os links que também vão estar disponíveis aqui no agregador que você está escutando esse episódio. Cíntia, vale lembrar, né, que no sábado a gente já começou com otimismo ali, porque a Débora já vinha na torcida, né, de Lucas de Graça, ia conseguir virar o jogo, sabe, mas apesar de ele largar ali entre os primeiros, ele reverteu em vitória, mas foi uma vitória bonita, foi uma vitória bacana, mas não bastou para o título dele vir, né. A expectativa do Lucas era, e da Audi de um modo geral, né, era terminar a temporada bem, já que a equipe, né, a marca tá saindo da categoria, então eles queriam sair por cima, né, sair deixando uma marca positiva, com os resultados legais, e eles já tinham conseguido vitória esse ano, que foi lá em Puebla, no México, naquela triste desclassificação do Verlaine na bandeirada, mas que o Lucas fez uma corrida
fantástica ao estilo dele naquela corrida, lá em Puebla, e agora eles também conseguiram isso, né, assim, mesmo que o Lucas ele já tenha largado entre os primeiros, né, ele largou do terceiro lugar e venceu, mas não deixou de ser uma corrida cerebral, estratégica, como ele e a equipe costumam fazer. E é bom para a categoria, é bom para a equipe deixar aquela marca e já dar uma abafada, né, naquela história toda que aconteceu em Londres, que pegou muito mal para muita gente. Então eles estão saindo bem, e o Lucas continua mostrando aí que ainda está por cima, né, tem boas credenciais, ele que ainda não anunciou se vai conseguir realmente permanecer na categoria para o ano que vem, que ainda tem muita vaga em aberto, tem muito piloto para ser confirmado, tem equipe para ser confirmada ou não, né, a gente ainda não sabe direito, então, mas assim, foi realmente um resultado muito legal para encerrar a temporada, para eles, para o Brasil, para a marca, para o piloto, para a categoria. E foi uma corrida legal no sábado, né? Vamos combinar que foi animada. Eu acho que foi legal a gente ver esse campeonato que a gente teve, né? Porque foi realmente na base sem previsível, né? A gente não tinha ideia de quem ia ganhar no final, então a Audi ela teve a possibilidade de tentar se recuperar, de também trazer alguns bons resultados, acho que não só com o de graça, mas o Rast também, né, teve a oportunidade de fazer a temporada completa, mostrar também que ele se acostumou aí com a categoria, que ele pode ser um piloto para poder permanecer nela, né, que eu também era um cara que precisava mostrar trabalho, mostrar, como diz assim, nas credenciais dele, então funcionou, sabe, acho que foi positivo, apesar de terminarem na quarta posição do campeonato, e aí fazendo um geral, né, do que aconteceu com a Audi, foi positivo eles fecharem com uma vitória do de Graça, né, no sábado. Felizmente, a gente já sabia que para o restante do fim de semana, né, no domingo, principalmente, ia ser mais difícil dele conseguir ganhar o título, porque ele já estava numa posição melhor na classificação, no 6º lugar ali, para poder fazer a classificação com o pessoal no domingo. Então, ele não ia conseguir avançar muito, né? Tava muito disputado em Berlim. Mas eu acho que para a despedida da Audi foi legal a gente ver isso, foi legal a gente ver o de Graça tendo esse resultado. É bem legal porque tá todo mundo colocando o de Graça em várias equipes, né? Ele é um piloto que ainda não está confirmado. E ele falou, né, que tem mais de 90% de chance dele estar no grid, né? Na próxima temporada, mas ainda nada definido. A gente já tá tendo aí a Silly Season, muita coisa já sendo resolvida, mas a gente não sabe para onde o brasileiro vai e se ele realmente fica. Mas, de qualquer forma, acho que foi um fechamento legal. A Audi agradeceu bastante de Graça, né? A gente tem que lembrar, acho que quem escutando o podcast aqui, e a gente sabe que muita gente assistiu, na verdade, a primeira temporada que assistiu foi a 7ª temporada, né? A gente teve alguns feedbacks hoje no Twitter que foi bem legal. Então, para algumas pessoas que ainda não acompanhavam a categoria, tipo, a Audi está desde o comecinho ali, o de Graça esteve sempre com eles, foi um cara que ajudou a trazer a categoria, né? Ele tá ali também, tem aquele pezinho na parte da fundação da categoria, sabe? Então, é um cara que é importante, sabe? Por mais que, né, ele seja muito controverso, tenha muitas coisas aí que o pessoal não gosta, mas ele como piloto acaba entregando, né? Conseguiu trazer esses resultados para a Audi. E até numa temporada em que foi muito imprevisível, né? A gente teve 2 vitórias do de Graça. Então, é uma marca bem interessante. E é interessante que a vitória, né, Cíntia, como vocês falaram, é importante para a Audi, é importante para o Lucas de Graça, que ainda não falou, né? Se vai sair da categoria, se permanece, está naquela indecisão. Mostra que ele ainda é um piloto competitivo e que vale a pena aí uma equipe que esteja com um piloto só confirmado ou nenhum confirmado possa trazer ele. Exato, porque a Silly Season já tá todo vapor aí, já tem um tempinho, né, tem algumas semanas, e tinham começado a falar que o de Graça ia para a Nissan no lugar do Buemi, mas essa semana já surgiram boatos do de Graça na Venturi, provavelmente não, né, no lugar do Norman Nato. Mas o Nato venceu na corrida do domingo, né? E foi pódio não, ele foi 4º lugar, foi 4º ou foi 5º lugar no sábado. 4º. 4º lugar, isso, tô vendo aqui. Pronto.
Obrigada, Rubens. Quarto lugar na corrida de sábado, então não deixa de ser um fechamento de temporada muito positivo, né? Porque o Mortara, ele largou, mas não andou muito na corrida do domingo, mas foi pra Superpole, né? Então, aliás, foi pra Superpole não, mas ele conseguiu se classificar bem. E foi um final de temporada muito interessante também para a Venturi, né? Assim, que a gente sabe que eles têm uma ligação muito forte com a Mercedes em diversos aspectos. Que sempre foi aquela equipe que estava ali do meio do grid para trás, sabe? Que sempre tentou fazer alguma coisa e só conseguiu efetivamente nessa temporada, eles conseguiram se mostrar mais, né? Então, assim, vamos ver o que a Suzy Wolff vai decidir aí, né, para se ela vai manter o Normanato pro ano que vem, né, se ele vai ficar só uma temporada, e se quem vai chegar é o Lucas de Grassi ou outro piloto, né, então vamos aí acompanhar quais são as cenas dos próximos capítulos aí da vida do de Grassi. Eu acho que o que é legal, só para poder fechar isso, é porque o de Grassi, ele quer continuar na categoria, mas ele quer continuar com uma equipe que seja competitiva, né, então a Venturi, acho que ela tem como entregar isso para ele, pelo menos na próxima temporada, né? Nesse retrospecto que a gente tem é interessante. Mas a gente tem que lembrar também que eles já tiveram um brasileiro, né? Foi o Felipe Massa que correu lá com eles. Infelizmente não foi, né? O que era esperado, né? Mas, aliás, foi até interessante que esse ano a gente não teve ninguém sendo demitido depois da bandeirada, né? Final do fim de semana. Então... não aconteceu o mesmo evento que aconteceu com o Felipe Massa. A gente gostaria que depois que acabasse a corrida já tivessem confirmado o Lucas de Grassi. Olha só, não aconteceu, gente. Nossa, já imaginou? Confirma e demite o Nato que vai ganhar a corrida, né? Nato, tá aqui, ó, sua rescisão de contrato e seu troféu. Nossa, não, gente, ia ser pior que no ano passado, pelo amor de Deus, Débora. Vamos dar pelo menos uma semaninha aí pro cara aproveitar. Não, e pior, demite o Mortara que tá lá no hospital, né? O cara tá moribundo, todo ferrado lá no hospital, vendo passarinho rodando na cabeça dele. Tweetando que o quanto é desrespeitoso comemorar enquanto ele tá hospitalizado. Exato. Gente, ele não fez isso não, tá? É só pra vocês pegarem a referência. Mas, falando em Mortara, Rubens, já que você tocou aqui no assunto, eu tava vendo... Saíram agora as notícias sobre o Mortara, né? Que antes da gravação a gente tava até comentado... Tinha até comentado que não... A Aventura não tinha falado nada... Mas saíram agora, a gente tá gravando. Saiu agora a notícia, a gente tá gravando ainda no domingo. Então, assim, ele sofreu um impacto de 26G na hora da batida e teve uma microfratura na quarta vértebra. Mas, felizmente, não vai precisar de cirurgia, vai ser só uma recuperação, assim, como se fosse uma pancada de 26G, que ele vai precisar de um pouco de descanso, né? Então, assim, felizmente, ele vai ter tempo para isso, já que a temporada acabou, mas aí ficou alívio, né, de saber que ele tá bem, que ele não teve nenhum dano mais sério mesmo, né, apesar de fratura na vértebra ser um negócio preocupante mesmo sendo micro, e fica aí a nossa torcida para ele se recuperar rápido e voltar pro ano que vem, que eu acho que ele combina muito com o estilo da Venturi, ele que chegou na temporada 5, se eu não me engano, ele combina muito e ele acaba sendo um homem de confiança da equipe, né, já que ele tem bastante experiência, já se habituou e tal. Então, vamos ver aí que para ele continuar, né, pro ano que vem. Não, e até vocês falando possível ida do Lucas de Grassi para Venturi, não é um dos piores lugares, né? Mortara ficou em segundo com 92, o Nato ficou um pouquinho lá para baixo, né? Ficou em 18º com 54 pontos, mas o Nato ainda foi aquele piloto que não teve não foi tão consistente, mas quando precisou entregou, até teve umas corridas dele que foram boas. Eles também foram cometidos por punições, né? Algumas coisas que acabaram tirando pontos, né? Esse não vai ser o review da temporada para você que está escutando o podcast, mas a gente deve trazer aqui um podcast também, ou algum vídeo falando a respeito da temporada para vocês e fazendo uma análise mais completa. Exato. E para finalizar sobre a corrida de sábado, vale lembrar que o pódio foi composto por Lucas de Grassi, Eduardo Mortara e Mitch Evans, que Eduardo Mortara e Mitch Evans eram os caras que, sabe, estavam com chances de títulos no domingo, mas no domingo já pela manhã, né, já fizeram o favor de se encontrar ali. Né? Tem gente comentando agora que eles estavam, o Eduardo Mortara estava dodói, mas o Mitch Evans e eles se encontraram na largada. Cíntia, foi uma largada bem complicada, né?
O Eprix que quase não começou, né? A largada que quase não aconteceu. Porque ninguém queria começar a corrida, né? Mas, assim, aquela batida no início, né? Entre o Evans e o Mortara é um negócio que assusta, né? É o tipo de batida que assusta, assim. Porque você vê um carro acertando a traseira do outro em cheio, você vê o carro da frente pulando e girando no ar, sabe? É um negócio preocupante. E aí o Mortara teve que ir pro hospital, então assim, a gente passou um tempo sem ter notícia, mas felizmente, como a gente falou aqui, ele já tá bem. E assim, foi ali que começou o Blessed do De Vries, né? Porque, tipo, a gente tinha Evans, tinha Mortara e tinha o Jake Dennis largando na frente do De Vries, que seriam as pessoas que mais tinham chance de atrapalhar essa possível conquista do título. E, tipo, saíram, dois nem passaram da linha de largada, o outro saiu na outra volta. Então, assim, é o poder do Lewis De Vries, né? Como a gente tá chamando desde a primeira corrida, que realmente baixou o Blessed e, tipo, até quando deu tudo errado, deu tudo certo para ele, né? Bom, a gente teve o iluminado Toto Wolff, né, também, né, nos boxes ali da Mercedes, então, obviamente, a pressão, né, a áurea ali para poder conseguir resolver os negócios tava ali, né. Foi até engraçado, eu vou até dedurar o Rubens, porque o Rubens estava falando, né, que até mesmo no momento em que o Van Dorn tá lá, todo pomposo, né, no pódio, tem o De Vries para poder estragar com a felicidade, né, Rubens? Pode contar aí para o pessoal. Polêmica! Não é que primeiro que eu falei, o pessoal até falou que eu coloquei tipo zica no Van Dorn, mas não coloquei zica. Cara, o Van Dorn liderando a corrida, eu olhava assim e falava, cara, não orna, sabe? Tipo aquela coisa que não combina. É aquele vaso que você chega na tua casa, tua mãe colocou em cima da mesa e fala, mãe, não combina esse vaso. Você apanha, mas você sabe que não combina. Era o Van Dorn liderando a corrida. Mas só que, assim, não era por causa dele. É que o retrospecto dele também em Berlim não é muito bom. Ele não tava. Esse ano não foi um ano bom pro Van Dorn. Gosto muito dele, torci pra caramba, né, quando ele tava na Fórmula 2, quando foi pra McLaren, mas esse ano realmente não foi um ano bom pra ele. E realmente, né? Ele ali no pódio, você via os caras filmando todo mundo subindo pro pódio, na hora que era o Van Dorn, era um flashzinho, filmava o Toto Wolff, a Suzy Wolff, filmava o Lottery cumprimentando o De Vries, cumprimentava qualquer outra coisa. Cumprimentava não, filmava qualquer outra coisa, menos o pobre do Van Dorn. Mas, assim, do De Vries ter sido campeão, acho que vale falar que realmente essa volta inicial, esse começo de corrida foi muito decisivo. Porque a gente chegou lá com o quê? 16 eram pilotos, né, que estavam com chances de título. 18 no sábado 18. E 13 no... Então, já começou 2 sendo limados já na primeira volta. Depois, Jack Dennis também sendo limado. E assim, parece que realmente, sabe, tá, o Nick De Vries estava com uma áurea, sabe, e disputando posição. O cara podia só conduzir o carro, sabe, só terminar a corrida, maciota. Só na maciota, não. Ele decidiu disputar posições. Não, assim, como toda temporada, né, era aquela coisa, tipo, quem tinha a maior chance de comandar, de liderar o negócio, chegava na outra corrida, tipo, já mudava tudo, né? Então, obviamente, acho que a final não poderia ser diferente, né? Até foi interessante, vou voltar só para poder fazer o comentário completo, porque no sábado a gente teve uma atuação impressionante da Tecla, tanto que eu falei assim, nossa, tipo, vocês deixam para poder fazer Berlim na final, para Tecla vir levar absolutamente tudo e, tipo, dane-se a temporada incrível que a gente teve, né, de imprevisibilidade. E aí eles tiveram lá uma boa classificação. A corrida já não foi tão boa, porque eles acabaram perdendo espaço, né, caíram ali, e foi por isso que até o de graça conseguiu vencer essa corrida. Mas aí a gente chegou no domingo com toda aquela coisa da classificação, de que o pessoal que sai no primeiro grupo não tem tantas chances. O primeiro grupo foi, né? O segundo, quando foi para a pista, não conseguiu voltas tão expressivas para poder tirar o pessoal do primeiro grupo. Nos 2 dias, inclusive, né? Que foi exatamente. Nos 2 dias. Foi interessante mesmo. Nos 2 dias a gente teve isso. E foi muito legal por conta disso. O restante da classificação, obviamente, acabou embolando, né? Mas o Evans, ele saiu no domingo com a melhor posição que ele tinha, porque todo mundo que estava desafiando ele no campeonato estava para trás. Foi exatamente o que o Rumi falou, era só ele levar o carro, tipo, não tinha erro, sabe?
era tranquilaço pra ele. E, obviamente, né, como tem o fator Fórmula E aí no meio, né, e acho que deve ter alguma coisa do Agag também, né, pra... Assim, gente, não tem como fazer o texto da Fórmula E e já deixar pronto, entendeu? Você tem que ir fazendo no calor do momento, sabe? Não tem como você saber o que vai acontecer no final. E aí a gente teve a largada do Evans em que ele, tipo, simplesmente ficou, sabe? Tipo, o que aconteceu, sabe? Se fosse uma Mercedes, né? Se fosse um Bottas, a gente até entendia, sabe? Uma largada ruim. Mas o carro do Evans, sabe? Tipo, não. Aí, o desespero da equipe nos boxes. Não, aquela imagem foi... E o pior é que eles olhavam o segundo carro deles, né, Cintia? O Sunbird ruim, distante. Deus. A Jaguar, cara, tem que se benzer, velho. Acho que a Jaguar deve ter nem concessionário em Berlim, cara. Se alguém quer comprar a Jaguar, tem que sair de Berlim pra comprar. Talvez pra Munique, talvez. Ai, gente. E nossa, eu queria nem lembrar do Sunbird, coitado. Começou no sábado já a desgraça dele, aí no domingo completou mesmo. O cara chegou em terceiro, em meia corrida caiu para oitavo e era uma vez, né? E Débora, você falou do Agag, eu lembrei que o CEO da Jaguar estava em Berlim porque ele queria comemorar o resultado da equipe. E quando vai ver, tipo, o Sunbird bate no sábado, o Evans é batido no domingo. E eu lembro que eu participei daquela coletiva lá da Jaguar, né? E eu perguntei para o Mitch Evans o que eles iam fazer para não acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado, né? Que a gente lembra que a Jaguar ela teve um começo de temporada ano passado também muito bom, chegou em Berlim e sumiu, né? E aí ele falou que eles estavam se preparando, que tipo realmente não era uma pista que eles tinham um bom desempenho histórico, né? E ele mesmo, Evans, tinha um pouco de dificuldade com essa pista, mas que eles estavam trabalhando para não deixar o desempenho, assim, a performance cair. E quando ele foi pódio no sábado, eu falei, não, então os caras superaram. Vai dar Jaguar. Será possível que vai dar Jaguar mesmo? E aí, gente, aconteceu o que aconteceu. Eles iam saber que não ia rolar. É verdade. Precisa aprender português para ouvir a gente. Mas eu vi as análises de tendência da Débora. Mas, assim, eu fiquei triste pela Jaguar porque eles tiveram um começo de temporada fantástico, né? Aquela coisa assim de você achar que, cara, a Jaguar vem muito forte, a Jaguar vai dar trabalho, não sei o quê. E aí no final, cara, sabe? Que tristeza, né? É uma pena, realmente uma pena. Eu tava realmente, ao longo da temporada eu fiquei muito confiante no Sunbird, eu achei que dessa vez ele ia conquistar o título. Eu já tenho acho que umas 2 temporadas, uns 3, que eu acho que ele merecia ser campeão. Ele é muito competitivo, ele é muito rápido. Mas, gente, eu não sei se sou eu não sei que zica é essa, que o universo não quer que ele seja campeão ainda. Mas vamos torcer para ver se ele consegue no ano que vem, né? E ver se a Jaguar consegue oferecer um pouco mais de consistência ao longo da temporada para poder ser mais competitiva, né? Quando chegar no finalzinho e disputar o título decentemente, né? Mais forte. E Débora, você comentou que na corrida de sábado a Tech Cheetah, né, decidiu aparecer. Bom, ela, na corrida de domingo, só apareceu em um determinado momento, né? Que foi quando Lucas de Graça e Antônio Félix da Costa se encontraram ali. Mais uma vez, o Lucas de Graça, coitado, eu acho que ele deve ter algum delay em questão de virar volante, que ele conseguiu mais uma vez espalhar para cima de coleguinha e jogou, né, o Antônio Félix da Costa no muro, que fez com que o piloto quebrasse ali e abandonasse a corrida. Não tinha chance de título, né? Mas pelo menos ele ia fazer seus pontinhos ali. A gente estava numa disputa bem interessante, né? A gente chegou na final no domingo com 13 pilotos com chance de ganhar, né? E dado o começo maluco que a gente teve dos principais, assim, tendo problema, né? Foi até um milagre, eu acho, que o De Vries conseguir terminar a corrida e ganhar, porque a zica estava realmente solta, né? Já estavam até fazendo bolão, né, para poder ver quantos carros precisavam abandonar para o de Graça ganhar o título. Então tava perto, entendeu? Assim, o negócio não tava tão difícil. O Lucas de Graça decidiu ajudar ele mesmo, né? Começou a eliminar os postulantes a título, né? Exatamente, né?
como eu disse no Twitter, eles estavam jogando resta 1, entendeu? O que restasse, levava o título. Foi até... Aí sobrava o Van Dorn, né? Que chegou sem chance de título. Ai, toca a música do Titanic pro Van Dorn. Bom, de graça tava ali, né? Na loucura pra poder tentar alguma coisa. Foi até peculiar, né? Se a gente for parar pra poder pensar um pouco, porque no sábado ele conseguiu trabalhar o modo ataque, conseguiu ganhar posição ali, assumir a liderança. Até foi interessante porque no sábado eles usaram o modo ataque de 8 minutos, né? Um modo ataque de 8 minutos. E no domingo eles voltaram com duas ativações de 4 minutos. E acho que foi uma coisa que foi até mais acertada, assim, para poder a gente ter mais ultrapassagem, ter uma dinâmica melhor. Eu gostei mais da corrida do domingo, não pelos abandonos ou pelas coisas que aconteceram, mas pelo fato dessa dinâmica do modo ataque. Mas de graça ele não conseguiu, trabalhar o modo ataque para poder ganhar posição. Ele ganhava algumas posições, o pessoal ativava, ele perdia de novo, né? Então não tava uma corrida tão interessante para ele poder conseguir terminar nos pontos, né? E aí teve esse lance, né, com o Antônio Félix da Costa, que ele acabou abandonando. Aí a gente teve a entrada do safety car. O Antônio Félix da Costa lá no acostamento, né, ali na pista, batendo palma para o de graça. Quem nunca, né, fez isso? Quem não? Eu achei, por um breve momento, assim, me passou uma imagem na minha cabeça do Félix pulando no carro do Lucas de Graça e dando esmurrada no capacete dele, sabe? E até foi engraçado porque o de Graça, ele tá no carro e ele tava balançando a cabeça, assim, sabe? Não sei se eram os bumps da pista ou o que ele tava imaginando a cena também, Débora, vocês compartilharam esse pensamento. A gente compartilha esse momento aí. Bom, a gente sabe que corrida de duplas na Stock Car, com os dois não rola mais, entendeu? Esse convite não pode ser mais feito. Mas foi engraçado, assim, pela cena que aconteceu, sabe? Obviamente não foi legal, né, o Antônio Félix da Costa abandonar. E, aliás, quem quiser aí, faça as contas de quantas vezes na temporada o Lucas de Graça pegou drive-thru como punição, entendeu? Porque foi pelo menos umas 3, 4, sabe? O número é alto. Eu acho que o mais constante que esse número aí do de graça é só as voltas rápidas do René Rast, que o cara fez 5 na temporada, que é um negócio assim surreal. E uma coisa que eu acabei lembrando agora, que eu tava até vendo aqui a tabela de construtores, e a gente meio que sem querer querendo tá falando das equipes na ordem da classificação, né? Então teve a Mercedes, Jaguar em segundo, a Tech Cheetah em terceiro, e o de graça poderia ter feito um trabalho melhor aí no strike, porque a Audi ficou na 4ª posição, só 1 ponto atrás da Tech Cheetah, empatada com a Virgin, com 165 pontos. Então, e tem uma outra coisa também que o De Vries, ele comentou na coletiva pós-corrida, né, que foi por que ele estava disputando posição com o Sam Burge, porque estava todo mundo assistindo, né, a gente ficou, gente, mas calma, tu já é campeão, não precisa, só que ele estava pensando na equipe, porque ele achou que quando ele perdeu o 7º lugar para o Sam Burge, a Mercedes não ia ser campeã dos construtores, ia ser a Jaguar, né, porque o Sam Burge estava na frente dele. Só que depois foi que o engenheiro falou que não, a posição dele estava segura, estava tudo certo, a equipe também estava conquistando o campeonato e ele podia ficar tranquilo, poderia ficar com o 8º lugar, que estava bom para todo mundo, né? Então, eu achei legal isso da parte dele também, né? Porque ele também não estava preocupado só com ele, né? Ele estava preocupado com a equipe e até porque o Toto Wolff estava lá, então ele tinha que mostrar Escola Russell, né? Exatamente. Equipe acima de tudo. Toto Wolff acima de tudo, mas tudo bem. Família Wolff acima de todos, né? Porque, olha, família Wolff desse final de semana saiu bem, viu? Não, e isso é até interessante, né, Cíntia? Porque a gente vive falando do Toto Wolff, mas a Suzy Wolff, cara, com a... Espetáculo. O dela, a gente vai fazer, se estão fazendo na Fórmula 1 retrospectiva das equipes, vamos fazer, mas só que eu acho que da aventura vai ser muito show, porque, cara, vale bem falar do que foi feito por ela, sabe? A construção da equipe acho que desde 2018 sendo construída, a passagem do Felipe Massa, o ano passado, então é bem interessante, dá para fazer uma análise bem bacana sobre
a Suzy Wolff e a Aventura. Bom, sim, mas e só um rapidinho complementando o que você falou sobre essa construção da equipe, vale lembrar que a Suzy Wolff, ela levou o D'Ambrosio para lá, né? O D'Ambrosio que saiu meio que pela porta dos fundos lá da Mahindra e tá aí como vice-diretor, ajudando a fazer um excelente trabalho. Inclusive, ele que estava comandando a equipe em Puebla quando o Mortara venceu, a Suzy Wolff não estava lá. E eu fiquei muito feliz que ela pôde, né? Ela estava em Berlim, ela pôde no pódio, ela pôde comemorar como chefe de equipe, agora vencedora, assim, oficial. E ver ela no pódio com o troféu foi maravilhoso, gente. Só não foi melhor porque ela correu na hora do champanhe, que ela não quis tomar banho. Errada, né? Não tá. Errada não tá. Mas eu assim, pra gente, né? Acho que a Débora também tem esse sentimento de você ver uma mulher chefe de equipe conquistando um resultado como esse, é um negócio assim surreal de espetacular, né? Eu acho que a imagem que a gente teve ali da Suzy, né, levantando o troféu e tudo, a coisa que mais me passava pela minha cabeça foi aquela imagem que a gente tem da Virginia Williams, dela levantando também aquele troféu, sabe? Toda a representação que teve para aquela época, né? Ela como mulher, tá ali num pódio, sabe? Tipo, umas coisas que é legal, e a gente tá vendo que a Fórmula E tá dando essa oportunidade, né, de ter uma chefe de equipe lá, mulher. A gente tem também na Stock Car a Babi Rodrigues, que também é a primeira chefe de equipe da Stock. Por mais que para muitos seja uma coisa assim, nossa, mas uma mulher não pode. Tipo, pra gente que é mulher e sabe os desafios de estar no mundo do automobilismo, de todas essas coisas que você tem que se provar duas vezes, tipo, a Suzy, ela não é a primeira chefe de equipe mulher, mas a gente já teve outras, né, assim, não na Fórmula E, mas na Fórmula 1 mesmo, mas a gente teve muitas posições contestadas, né, tanto de ser chefe de equipe, mas também de estar em outras funções ali. E acho que é legal a gente ter essa imagem, sabe? Pelo menos, acho que para minha geração, né, da Cíntia também, a gente tá vendo as coisas melhorando, a gente tendo mais oportunidade, então acho que aquela imagem da Suzy foi uma coisa que transcendeu a Fórmula E, sabe? Porque teve muita gente que não acompanha a categoria, sequer sabe o que acontece na categoria, mas a imagem dela foi uma coisa que acabou tocando muita gente, sabe? Tipo, uma mulher, ser chefe de equipe e ter esse reconhecimento, né? Então, é uma coisa muito legal. Aproveite o champanhe da próxima vez, Suzy, porque nós gostaríamos de aproveitar por você. Né? E é legal que ela foi 2 vezes ao pódio, né? Com a vitória do Nato, e depois, quando o Mortara não pôde subir ao pódio para pegar o troféu, ela subiu. Então, foi muito legal. Arrasou. Era legal que ela fazia assim, cara, eu não sei o que eu faço. Tipo, eu acho que não era aquela sensação de tipo, ela nunca esteve no pódio. Não, eu acho que a alegria dela por estar representando o piloto dela, que custou o 2º lugar dos campeonatos de pilotos, é tão grande que ela, cara, sabe o que parecia? Aquela sul-coreana que ganhou a medalha junto com a Rebeca e não sabia colocar no pescoço. E aí a Rebeca tem que fazer sinal para ela, coloca no pescoço. É a mesma coisa a Suzy ali, ela, cara, o que eu faço aqui? Eu nunca não pode. Quer dizer, na verdade, eu acabei de subir para pegar um troféu, agora tô pegando o outro. É bom que ela já vai ficando mal acostumada pro ano que vem, né? Porque a Aventura, eu acho que das equipes é uma das que eu mais gosto, assim, da Fórmula E, porque, né, diga-se de passagem, a Porsche. Lottery hoje quis fazer umas coisas bonitas, né? Mas a única coisa bonita que tinha do Lottery hoje era o capacete dele, que de resto. E ele, né? Bom, mas enfim. Sabe que ele Posso falar o que ele parece? Eu juro, eu pensava que ele era francês, porque a foto dele de miniatura, se vocês olharem, gente, eu vou até usar ela para alguma coisa para o BP, ele parece aquele. Não, no site não, mas no da transmissão, ele parece um dos três mosqueteiros, sabe? Francês, com aquele bigodinho bem fininho. Eu acho que eu vou até fazer meu bigode ficar bem fininho, igual o dele. Com o cabelinho pro lado assim, moreno. Olha, mas só uma coisa sobre pódios da Venturi. A gente teve o pódio deles em Puebla, né? E a Suzy, ela não tinha ido pra corrida de Puebla, né? Foi todo o time, menos ela não esteve ali presente com eles. Então foi até um dos motivos para ela não estar ali no pódio com eles. Então foi legal a gente ver a situação se repetindo agora, né? Principalmente na corrida que é a final. Até porque, assim, esse campeonato da Fórmula E vai ser lembrado como um todo, né? Pelas disputas que teve, por chegar na última corrida a gente não saber quem ia ser o campeão, mas também por ser aquela corrida que agora a gente tem um período de férias longo,
a Fórmula E, infelizmente, nesse período de férias, ela acaba tirando realmente férias. A gente não vê a Fórmula E às vezes, né? Eles realmente acabam valendo as férias deles. Então a gente vai lembrar disso aí, pelo menos até os testes de pré-temporada e até o início da próxima temporada. Então valeu muito. Uma coisa que eu vou lembrar eternamente é que, eu acho que o pessoal tá comemorando o que eu vou falar, mas é que o Nico Miller saiu no meio da temporada e o Buemi ainda ficou com 10 pontos a menos. Então isso pra mim é sensacional. Eu acho que uma coisa que eu vou lembrar é você falou do Lotterer, Rubens, a disputa do Lotterer com o Alexander Sims nos últimos minutos da corrida de domingo, que eu achei que eles iam explodir metade do circuito e eles conseguiram fazer direitinho, assim, foi literalmente roda com roda. Eu achei que alguém ia rodar ali, porque são 2 tratores, né, assim, vamos combinar, mas um anula o outro. É verdade, uma força anular a outra. E eles conseguiram se sair. Agora, acho que chegando pro final, vale ressaltar também que o Sérgio Sete Câmara fez 2 corridas boas, não foram ruins. Mais uma vez, limitado ao equipamento, né? Vocês que entrevistaram ele, dá pra gente ter boa expectativa pro futuro dele, né, na categoria. Principalmente porque a gente tira para as corridas, porque você vê que ele vai bem, você vê que tem uma coisa dele entregar, dele disputar a posição. Cara, ele pegou o fanpush. O fanpush é uma coisa que o pessoal tinha que votar nele para ele conseguir sempre, diga-se de passagem, mas ele pegou ali o modo ataque e realmente fez valer o nome, né? Assim, o modo ataque mesmo. Cara, eu acho que, assim, eu fico muito triste, assim, pelo carro da Dragon ainda não render, sabe? Que, ok, e foi uma coisa que foi até comentada na transmissão internacional oficial da Fórmula E, que é assim, o Sete Câmara, ele teve, desde que ele se achou mais, né, na categoria, porque no começo da temporada ele cometeu ainda os erros, né, ele bateu, enfim, coisa de novato, mas desde que ele se achou mais, ele teve ótimos rendimentos em classificação, só que, tipo, ritmo de corrida, o carro não rendia, né, não tinha muita performance. E fora as punições. Então, assim, do quali para a corrida, ele correu o risco de ser punido, mas, felizmente, os 3 pilotos que estavam investigados foram só multados, né? Então vai estar indo €1.000 aí para a continha da FIA, de cada equipe, né? Que foi o Verlaine, o Buemi e o Sete Câmara, que eles descumpriram lá um procedimento, as orientações dos fiscais, quando tiveram que dar a volta rápida no quali, né? Voltar para os boxes. E assim, honestamente, eu queria que ele tivesse o mesmo caminho do Max Günther, né, que era sair da Dragon e ir para a BMW, porque eu acho que o Günther ele ficou devendo muito nessa temporada, né, assim, ano passado ele teve uma boa estreia pela BMW e esse ano ele foi ofuscado pelo Jake Dennis, sabe, pelo novato que chegou desacreditado e tá aí, saiu vice-campeão. Não, terceiro lugar no campeonato de pilotos, né? Então, não sei, assim, eu não sei se a BMW, se a Andretti agora, né? Porque a BMW vai sair, mas se a Andretti vai renovar com o Günther, mas assim, o Sete Câmara já tá numa equipe americana, então ele já é meio acostumado aí com o American Way of Life and Work, então fica aí a dica. Mas tem aquela coisa, né? Assim, se ele conseguir ajudar a Dragon a se reerguer, que é mais arriscado, ele vai ter muito mérito, muito crédito e vai ser muito visado dentro da categoria, né? Eu acho que é realmente isso, né? O Câmara, ele tá limitado ao equipamento que ele tem, mas mesmo assim ele tenta entregar, trazer resultados pro time. Então, obviamente, é o que a gente espera, né? Que na próxima temporada ele tenha um equipamento melhor e que ele possa entregar desde que ele permaneça com a Dragon, né? Eu acho que, pelo que está se desenhando a temporada e pelas confirmações que a gente tem, provavelmente ele permaneça realmente na Dragon, assim, não tem muito para onde fugir, né? Porque a maioria das equipes já estão com algumas coisas encaminhadas, esses falatórios que a gente está tendo a respeito de pilotos sendo indicados para outras equipes. Muitos estão se falando de outros pilotos, o Câmara não está entrando nesses debates. Então, assim, quando a gente tem algumas especulações, é porque, de certa forma, tem algum fundo de verdade aí em algumas coisas que estão sendo traçadas. Mas o Câmara, ele ainda não está, né, sendo ventilado para outras equipes. E como ele deu aquela entrevista, a gente provável que ele permaneça na Dragon se eles conseguirem fechar esse contrato, né? Mas eu acho que o legal
que a gente teve a oportunidade de ver o Sérgio Sete Câmara nesse fim de semana, foi porque a estreia dele foi em Berlim no ano passado, ele participou lá do Festival de Berlim, teve a oportunidade de correr bastante vezes na pista, apesar de todas as alterações que a gente teve, né, durante aquele fim de semana, mas retornar para Berlim depois de um ano com a equipe, depois de um ano ali estando efetivamente com a equipe, porque ali em Berlim era tudo muito novo para ele, comunicação com o time, conhecer o carro, tipo, era uma coisa completamente diferente do mundo que ele estava acostumado, né? Então, ele conseguiu ter uma temporada aí para poder se adaptar a todas as questões. E aí a gente teve a oportunidade de ver o desempenho dele ali em Berlim. Acho que a corrida dele do domingo foi melhor, até porque ele teve mais oportunidade de usar o modo ataque nesse sistema de ter 4 minutos, né, 2 ativações. Acho que até ajudou mais ele para poder conquistar a posição, para poder subir muito mais do que aquele de 8 minutos. Mas acho que também uma coisa que é um ponto positivo desse fim de semana é que a gente teve algo semelhante com o que a gente teve no ano passado. Porque a gente teve o mesmo traçado, mas a inversão da utilização dele, né? Então, no sábado eles correram com o sentido anti-horário, no domingo com ele no sentido horário. Eles tiveram essa oportunidade de ter que pegar o modo ataque de outro lado da pista, tipo essas adaptações que eles tiveram que fazer, mas é uma coisa muito positiva, sabe? Então, Berlim, acho que é um grande atrativo que a gente tem para a Fórmula E, e tendo uma rodada dupla, foi legal eles fazerem esses testes, né? Aproveitar disso para poder trazer mais dinâmica para o fim de semana e, de certa forma, até acabou ajudando o Sérgio. E uma coisa sobre o modo ataque que vale lembrar é que, assim, quando ele foi criado, ele ia mudar de uma corrida para outra, né? E ele acabou, assim, se repetindo durante uma temporada e meia, basicamente, né? Mas acho que alguém lembrou disso e aí começou a testar, né? Teve aquelas 2 ativações de 8 minutos, e agora teve essa com uma. Então vamos ver se pro ano que vem eles realmente vão mudar de uma corrida para outra, né? Para ver se adequa melhor às características de cada pista, né? Já que foi o que aconteceu em Londres. E que eles façam mais testes, que façam, sei lá, mais vezes com a duração menor, entendeu? Assim, para realmente movimentar mais as corridas, porque eu acho que é um ingrediente interessante, né? Quando começou, tava todo mundo meio descrente ali de quando ia funcionar, mas eu acho que agrega muito, movimenta bastante e influencia diretamente na estratégia das equipes, né? Acho que essa dinâmica que a gente tem no modo ataque é bem legal, assim, tipo, eu fiquei com um pouco de raiva no sábado pela duração de 8 minutos. Acho que, por mais que Berlim tem oportunidade de ultrapassagem, né? É uma pista que é uma das coisas que os pilotos acabam falando, olha, a gente tem mais chances de ultrapassagem, porque tem outros pontos na pista, não é só um lugar específico, a gente tem chance por todo o circuito, mas acho que o modo ataque também é um dos recursos interessantes para a gente poder ter uma movimentação na pista, já que a gente não tem o pit stop, né, na Fórmula E. Então, isso é uma coisa que também acaba ajudando a mexer mais os pilotos dentro da pista, né? Não acho que o de 8 minutos é efetivo, sabe? Acho que se talvez ter mais ativações durante a corrida seja melhor, né? Ou, pelo menos, o padrão da categoria já é algo que funciona muito bem. Mas é legal que eles ainda estão tendo essa liberdade de realizar testes. Essa temporada, se a gente for parar para poder pensar, foi uma temporada de muitos testes dentro da categoria, não só em Berlim, mas a gente teve, como a gente falou, nessa questão do modo ataque sendo explorado em outros momentos. A gente também teve a introdução de outras pistas. A categoria também veio com muitos lugares que a gente já conhecia, mas com mudanças dos traçados, então tipo, era uma coisa nova para todo mundo que estava acompanhando. Então é um ponto positivo, o primeiro ano em que a categoria é conhecida como mundial, o que é até triste, né, porque a Fórmula E sempre esteve em vários países, sempre levou, né, essa cultura elétrica para outros lugares, mas agora está conhecida como um campeonato mundial. Para todos os pilotos já era mundial de qualquer forma, sabe? Tá todo mundo cagando. Mas no papel, tá ali agora é mundial. Bom, e, né, como a Fórmula E sempre gosta, né, a gente só teve ali o Vergne que quis ser o diferentão, ser um piloto que ganha 2 títulos, né,
Mas esse ano a gente viu um piloto novo, campeão, isso é muito bacana, uma temporada que teve inúmeros pilotos que venceram corridas diferentes, então foi um campeonato sim competitivo até a última curva, e Nick De Vries ter sido campeão vai daquela máxima, né? O piloto veio da Fórmula 2, campeão da Fórmula 2, poderia ter ficado ali piloto de teste de uma categoria da Fórmula 1, mas não, decidiu ir para a competição, viu que era um bom lugar para ele, provou que sim, que pilotos de categoria de base podem mirar a Fórmula E como uma categoria aí para poder ascender. E sim, tia, foi muito bacana, né, ver ele ser campeão. Por mais que eu vou ser chato de falar que eu queria ter visto ele pelo menos disputando a vitória, mas como a gente comentou aqui, o cara estava disputando posição com o Sam Bird para ganhar título de construtores. Então aquilo ali já vale muito, né? É legal ver esse espírito de equipe dos pilotos. E eu confesso para vocês que eu fiquei feliz pelo De Vries, porque assim, apesar de toda a inconstância da Mercedes no decorrer do campeonato, o Nick De Vries ele já tinha 2 vitórias, ele conseguiu 2 pódios lá em Londres. Londres? Não, Londres, foi mal. Ele conseguiu um pódio, sabe? Assim, ele teve um histórico bom, assim, de pontuar bem durante o campeonato, né? Porque apesar... A gente sabe, são 18 pilotos que têm chances, mas a gente sabe que uns acabam tendo mais chances que os outros, assim, não tem como, né? E, tipo, não foi um piloto, sei lá, aleatório que ganhou, entendeu? Tipo, o Sims, sabe? Tipo, Verlaine, Lottery, entendeu? A galera que tava lá atrás e aconteceu um terremoto lá no aeroporto e esses caras foram campeões. Não. Foi o De Vries, assim, que eu lembro muito da primeira vitória dele lá em Diriá, que assim, ele tava numa tranquilidade, como se ele estivesse indo na padaria, né? Comprar pão lá na Holanda. E quando ele se tocou que ele tinha conquistado o título, ele estava muito emocionado. Então foi muito lindo de ver, sabe, essa conquista deles, ver a Mercedes lá, ver o Toto Wolff lá, sabe, vendo todo mundo comemorando. O próprio Van Dorn também feliz por ele, né? Então, como você falou, tem essa questão de ser um piloto que foi direto de uma categoria de base, que conseguiu conquistar o campeonato, né, no segundo ano dele. Isso é muito importante e eu acho que serve também como referência e inspiração para outros pilotos que a gente sabe que não tem vaga na Fórmula 1 para todo mundo, então que eles comecem a mirar mesmo a Fórmula E como possibilidade de carreira, né? Então a gente sabe que tem aí esses boatos dizendo que o De Vries vai para a Williams, né? Então a gente pode falar melhor disso em um outro momento, mas assim, o cara vai ser campeão, vai sair de um título mundial de campeão, né? De campeonato mundial, para ir sofrer para tentar passar para um Q2, né? Se as coisas se mantiverem como estão. Que eu acho, na verdade, que ele tá mirando a vaga na Mercedes que o Hamilton vai deixar daqui a uns anos, tudo bem. Mas ele vai passar pelo menos uns 2 anos de sofrimento na Williams, caso ele vá, né? Então, assim. Mas, voltando pro título, é muito legal de ver, realmente, assim, um piloto jovem que conseguiu se destacar, conseguiu peitar muita gente, sabe? Conseguiu peitar campeão, né? Então, na última corrida ele estava disputando com o Sam Bird, que é um piloto experiente, que foi piloto reserva da Mercedes também durante 4 anos, que é um piloto que sabe como a filosofia da Mercedes funciona, que tem essa cabeça de ser campeão, de sempre fazer o melhor, de sempre dar o máximo, né? Extrair o máximo do equipamento. E ele soube aproveitar as oportunidades que ele teve. Claro que o poder como eu falei no Twitter, né, o poder do Blessed ajudou muito nessa corrida, porque tipo, os adversários saíram logo no começo, mal largaram, e ele só precisou administrar a super vantagem que ele tinha, né? E enfim, assim, eu fico feliz por ele. Eu acho que é muito importante para a categoria ter um campeão como o De Vries, e vamos ver como é que vai ficar a Mercedes, né? Porque já tem gente dizendo que eles vão sair da Fórmula E no ano que vem, no final da temporada do ano que vem. Então, vamos ver aí, acompanhar o desenrolar dessa história toda. Eu não sei se no final, assim, eu fiquei tão impressionada com ele ganhando, porque foi uma temporada tão doida e ele também teve essa questão de sobe e desce, né? Tipo, teve ele ia muito bem em algumas corridas, mas em outras ele ia muito mal. Então, é um piloto que eu acho que se você olhar para tudo que aconteceu na temporada, ele foi o retrato da temporada, sim, por esse sobe e desce maluco que a gente teve no campeonato, sabe? Mas eu acho que porque tá todo mundo...
está todo mundo ali impactado com a questão de, nossa, a Mercedes vai levar também na Fórmula E, sabe? Eles vão ter essa capacidade para poder conseguir um título na Fórmula E também, depois de tudo que eles já fizeram na Fórmula 1. Então, acho que talvez não fica tão impactante. Mas se você olhar por outro lado, tipo, tem pouco tempo, né, que eles conseguiram também fazer todo esse trabalho na Fórmula E. Pode não ter sido o maior destaque, mas eles conseguiram se manter um tempo ali em primeira posição, o De Vries mesmo, tem uma temporada interessante. Então, acho que pelo que a Cíntia falou, né, de ter conseguido derrotar pilotos que já estão consolidados na categoria e alguns que a gente estava até esperando ter um título muito antes do que ele, ao exemplo do próprio Sam Bird, né? Tipo, quanto tempo a gente tá esperando o Sam Bird ter um campeonato e não vem? E o De Vries, tipo, novo, de certa forma ainda imaturo, né? Dentro da categoria, pelas coisas que a gente tem de outros pilotos. Então ele acabou conseguindo essa vitória, né? E fora que sobreviveu à última corrida, né? Porque na última corrida a gente teve, assim... estavam eliminando 1-1 ali de quem tinha a possibilidade de ganhar o título. Obviamente, foi até superar essa corrida para poder conseguir o título foi algo bem, bem legal, assim. E, obviamente, todo mundo ali, né? Tá, Toto, tava o It's James lá também ajudando, né? A Mercedes, acho que é essa construção, né, de equipe que tenta fazer tudo absolutamente certo, não importa o lugar onde eles estejam, né, para poder trazer resultados. Eu fico um pouco pensando, assim, se ele realmente vai ir para a Fórmula 1. A questão da Williams ainda é uma coisa muito complicada, assim. O pessoal fala muito sobre ele ir, mas trocar um campeonato que é meio que certo que eles possam ter um desempenho bom, mas ir para uma Fórmula 1 que a gente não sabe ano que vem como é que a Williams ainda vai estar, né? A gente torce para que esteja melhor, mas ainda não é uma certeza. A gente não tem ideia, né? Obviamente, para muitos pilotos é muito interessante correr na Fórmula 1, pegar um regulamento novo, um carro novo, mas acho que ele tem oportunidades ainda na Fórmula E. Falta a Mercedes se decidir se vai permanecer aí na categoria ou não, né? A gente também não quer que a Mercedes saia, por mais que para muitos ainda tem aquele medo de a Mercedes vai dominar, sabe? Ela vai conseguir alguma coisa maior na Fórmula E, mas a gente estaria perdendo uma equipe dentro da categoria e isso não é legal. O campeonato também é legal da Fórmula E, por a gente ter muita gente competindo, né? Eu queria só comentar uma última coisa sobre isso, que foi a postagem da Mercedes comemorando o primeiro holandês campeão mundial do automobilismo. Gente, que veneno, né? Que veneno que a Mercedes postou aqui. E eu acredito que seja uma das poucas vezes que eles vão comemorar a vitória de um holandês no automobilismo, né? Bom, enfim, é isto. Bom, e eu acho que assim, é pra comemorar, se você é fã de Fórmula 1, fã de Fórmula E. Esse lance que a Débora falou no final de que De Vries ir pra Fórmula 1, eu acho que, cara, seria uma das piores derrotas que ele poderia ter na carreira, só se ele fosse realmente para uma Mercedes. Acho que trocar só a Mercedes, sabe, o lado da fábrica. Porque trocar para ir para uma Williams, para chafurdar no final do grid, ficar disputando posição com o Haas, nossa, seria deprimente, sabe? Então, eu particularmente torço muito para que ele não saia da categoria. Se um dia sair, que vá para uma equipe de ponta da Fórmula 1 ou outra categoria de automobilismo, mas só que Fórmula 1 acho que seria um retrocesso para ele buscar uma Fórmula 1, vai Williams, por exemplo. Seria muito ruim para a carreira dele. E vale lembrar que o Vergne e o da Costa disseram não para a Fórmula 1 depois que eles foram campeões na Fórmula E, né? Assim, são condições diferentes, lógico, porque eles dois são mais velhos, né? Então já estão ali perto dos 30 anos e tudo, sabem que na Fórmula 1 as coisas são mais complicadas. O Davi está com 26, então ele tem, teoricamente, ele tem um pouco mais de estrada aí pela frente, mas assim, tem uma série de coisas que ele precisa considerar nessa mudança. Se bem que, na verdade, é tipo assim, o Toto Wolff diz, garoto, você vai, ele vai e acabou, né? A gente sabe que a verdade é essa. Que se ele disser não, nem na Fórmula E ele fica, né? Então, e aí, assim, aquela coisa, vai pra Williams, mas ele vai sabendo que vai andar lá no final do grid, né?
se não tiver uma grande revolução dentro lá da equipe, né? Então, mas ele vai andar lá atrás, ele vai sofrer para passar pro Q3, ou pro Q2, na verdade, né? Vai sofrer para sair do Q1, vai disputar com a Haas, vai ter que aguentar o Mazepin do lado dele, entendeu? Então, assim, e a gente não sabe quem vai ser o companheiro de equipe, porque já disseram que a Williams não precisa mais de pay driver, então, sei lá, se bobeava os dois também, né, pra Williams, porque tem o Van Dorn. Então, assim, tem uma série de coisas que aí quando a gente fizer o reviewzão a gente pode entrar mais, mas a principal mudança é essa, né? E, de novo, eu acho que ele tá mirando na vaga da Mercedes, que ele vai passar aí os 2 anos de contrato do Hamilton penando na Williams para tentar uma vaga na Mercedes em 2024. Mas, só que ele já vai estar com 28 anos, né? Então, se tiver algum novinho chegando depois, também vai ser um tiro no pé. Mas é isso aí, boa sorte, De Vries, na sua vida. De Vries tá mais complicado que o Russell, eu não queria ser ele, ganhando. Bom, pessoal, como a gente falou aqui mais de uma vez, vamos ter sim review da temporada, tem muita coisa até o retorno dela em janeiro. Uma pena, quase 4 meses aí sem Fórmula E, vai ser bem chato nesse ponto de não ter corrida, mas vamos sim ter conteúdo para vocês. Lembrando aí que essa semana vamos fazer live para conversar com vocês, para também saber o que a galera sentiu e gostou do final de semana, também do que não gostou. E, bom, vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que ouviram o podcast. Para quem acompanha nas redes sociais viu que eu chiei, porque acabou a luz bem no meio da gravação, então vocês podem perceber que teve uma quebra aí. Mas é isso, pessoal. Bom, eu vou pedir para as meninas se despedir, falar onde que elas podem ser encontradas na internet, começando pela Cíntia Venâncio. Galera, obrigado por todo mundo que acompanhou a temporada inteira com a gente aqui no Boletim do Paddock, nos podcasts, nas lives, no Twitter. Continue com a gente, que aí nessa entre-safra de temporada a gente vai tentar trazer conteúdos bem legais também. Obrigado por ter escutado mais esse episódio. O meu Twitter e o meu Instagram é Cindy_VX, Cindy com Y. E a gente vai se falando aí sempre que der. Então comentem lá com a gente. Hoje eu vi que teve muita gente assistindo, fiquei feliz usando a nossa hashtag. Então continue usando as hashtags do BP durante as transmissões. E a gente volta a qualquer momento falando de Fórmula E aqui no BP, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, obrigado por escutarem o podcast até aqui. Você escutou, compartilha aí nas suas redes sociais, convida outras pessoas também para poder conhecer o nosso conteúdo de Fórmula E, né? E a gente retorna aí, vão acompanhando também a categoria lá no site, que a gente vai trazendo as atualizações para vocês, os contratos, o pessoal que vai permanecer na categoria, talvez outras pessoas que estão vindo para a Fórmula E, a gente vai atualizando tudo para vocês lá no site, no boletimdopaddock.com.br. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Passe por lá também para poder conversar comigo sobre Fórmula E, Fórmula 1, W Series, o que vocês quiserem aí. Até outra categoria que eu não conheço, que vocês quiserem saber mais sobre ela, estou disposta a trazer conteúdo para o BP. E até uma próxima, pessoal. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.